Robert F. Kennedy abandona a candidatura presidencial e apoia Donald Trump na Casa Branca. Kennedy Jr. é filho do falecido procurador-geral e senador Robert Kennedy. Kennedy Jr. é filho do falecido procurador-geral e senador Robert Kennedy e sobrinho do presidente John F. Kennedy, ambos pesos pesados na história do Partido Democrata. Reconheceu que a sua decisão de apoiar Trump causou tensões no seio da sua família. Robert F. Kennedy Jr. declarou que vai suspender a sua candidatura presidencial independente e que, em vez disso, vai apoiar Donald Trump na corrida para a Casa Branca em novembro. Kennedy Jr. disse num discurso na sexta-feira que vai tentar retirar o seu nome do boletim de voto nos estados do campo de batalha, porque acredita que a sua presença na corrida ajudaria a rival democrata, Kamala Harris. Há muitos meses prometi ao povo americano que me retiraria da corrida se me tornasse um spoiler. Um spoiler é alguém que vai alterar o resultado das eleições, mas não tem qualquer hipótese de ganhar. No meu íntimo, já não acredito que tenha um caminho realista para a vitória eleitoral face a esta censura sistemática implacável e ao controle dos meios de comunicação social, afirmou. Kennedy Jr. disse que os seus apoiadores podem continuar a apoiá-lo na maioria dos estados onde não é provável que influenciem o resultado. Kennedy Jr. tomou medidas para retirar sua candidatura em pelo menos 2 estados no final desta semana, Arizona e Pensilvânia. Disse que a decisão foi tomada na sequência de conversações com Donald Trump nas últimas semanas e disse aos jornalistas que está agora a dar o seu apoio ao presidente Trump. Antes do discurso, a sua campanha tinha dito num processo judicial da Pensilvânia que iria apoiar Trump para presidente. No entanto, um porta-voz de Kennedy Jr. disse que o processo judicial tinha sido feito por engano. 5 membros da família de Kennedy emitiram uma declaração na sexta-feira, chamando ao seu apoio a Trump, um final triste para uma história triste, e reiteraram o seu apoio a Harris. Em campanha em Las Vegas, o candidato republicano à presidência, Donald Trump, disse que era uma grande honra receber o apoio de... Bom, é uma grande honra receber um apoio de um personagem tão importante, que a sua família é tão importante para a história americana. Colocando Robert F. Kennedy Jr. na campanha, isso pode dar um fôlego para ajudar Donald Trump na campanha para a presidência dos Estados Unidos. Max? Pelo menos aí nos Estados Unidos a gente tem pessoas que não pensam apenas em seu umbigo, né? Abre mão de um projeto pessoal, onde ele mesmo cita que seria apenas algo que ia beneficiar a sua campanha, beneficiar a candidata do Biden, e abrir mão da sua candidatura e se juntar a Donald Trump, que é o melhor para o país no momento e vai somar força de fato. Isso que a gente deve ter, as pessoas que pensam no melhor do país e não em interesses de um grupo, de uma minoria, apenas por vingança ou porque o seu projeto não foi escolhido pela maioria do partido em si. E temos que parabenizar ele, que está sendo coerente. Eu acho que na política todo mundo terá o seu momento quando se persegue chegar em alguma função pública. Vai ter um momento daqueles que tiver a melhor proposta, mas esperar o tempo adequado para que possa, de fato, colocar o nome na rua e ser vencedor. Ser candidato apenas por ser candidato e acabar prejudicando um projeto mais importante que é esse para os Estados Unidos, seria algo impensável de alguém que não tem compromisso nem com ti mesmo, dado quem é a candidata do Biden, né? Parabéns ao candidato que abriu mão do seu projeto para apoiar o Donald Trump nessa campanha tão importante dos últimos tempos, né? Vamos dizer assim. Trump realiza o primeiro comício ao ar livre desde a tentativa de assassinato no mês passado. A principal mudança em relação ao evento foi a instalação de vidro à prova de balas, e o ex-presidente não estava nada preocupado. O ex-presidente Donald Trump e o senador J.D. Vance, republicano de Ohio, seu parceiro de chapa, participaram de seu primeiro comício ao ar livre, desde que Trump foi alvejado na orelha direita durante uma tentativa de assassinato na Pensilvânia no mês passado.
O pódio de Trump no North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame, onde ele fez um discurso sobre segurança nacional na tarde de 21 de agosto, estava cercado por painéis de vidro à prova de balas, criando uma barreira protetora no palco, conforme imagens e transmissões ao vivo do evento. Para aumentar a segurança, contêineres de armazenamento foram empilhados ao redor do espaço, formando paredes adicionais e bloqueando linhas de visão. Atiradores de elite foram posicionados nos telhados do local, que exibia aeronaves antigas atrás do pódio e uma grande bandeira americana suspensa em guindastes. Trump e Vance passaram a semana visitando estados estratégicos, marcando a campanha mais ativa dos últimos meses. Bom, Donald Trump realizou essa campanha ao ar livre e não se mostrou preocupado, já que a segurança foi aumentada em várias vezes aqui nos Estados Unidos. Bom, se uma campanha dessa aconteça no Brasil, da mesma forma, o perigo é um pouco maior, né? No Brasil a gente tem aí grupos com as mesmas ideologias daquele que tentou assassinar o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Em 2018, a gente lembra da situação que envolveu o presidente Bolsonaro, onde o Adélio esfaqueou o candidato da época, o presidente Bolsonaro, e quase colocou um fim naquele projeto que depois viria a mostrar o que seria melhor para o país, de 2019 a 2022. Então, é muito importante que candidatos, principalmente os candidatos hoje da direita, que tenham essa projeção tão positiva com a sociedade, se protejam de fato. Nós vimos aí que ele estava à vontade, mas estava protegido por algumas quantidades de seguranças a mais, esses painéis aí à prova de bala, porque não dá para você ir de peito aberto com o sistema. Quando você coloca um candidato do nível de Donald Trump ou de Bolsonaro tentando voltar ao poder, ele coloca em risco todos os projetos desse grupo organizado que tenta se apoderar do Estado para usar em seus interesses pessoais e precisa ter muito cuidado. No Brasil, em 2026, a gente vai ter que ter esse mesmo cuidado com o candidato da direita que vier defender a pauta da direita, talvez possa ter até o próprio Bolsonaro, mas é preciso ter cuidado porque loucos estão espalhados por todo lado e com proteção de vários segmentos, até do Estado, segmento ligado ao Estado. Você tem aí o Adélio que esfaqueou o presidente Bolsonaro e até hoje não ficou claro quem foi que financiou tudo aquilo ali. O cara foi preso, logo em seguida chega um avião com 2 advogados, com um cara que não tinha uma renda, não tinha influência, não tinha nada, quem patrocinou? Será que quem foi o bonzinho que bancou toda essa despesa para que o Adélio fosse assistido e, de alguma forma, não falar tudo que, de fato, ele sabia, quem mandou ele assassinar ali o presidente Bolsonaro? Muitos falam que ele agiu por conta própria, mas é algo que a gente não acredita que agiu de conta própria, até porque tinha uma tentativa, tinha um registro de comparecimento lá na Câmara Federal em Brasília, no mesmo dia do evento, que seria uma forma dele conseguir se livrar, de que não estaria ali naquele lugar, caso não fosse identificado. Então, é preciso ter cuidado e levar o projeto adiante, que também não dá para ficar acovardado dentro de casa para vencer uma eleição tão importante dessa, tem que ir para a rua de fato. Lembrando que é um prazer imenso ter vocês com a gente hoje, mais uma vez. Você pode acompanhar essas matérias que estamos hoje no resumo dessa quarta-feira no nosso site www.qcenews.com em todas as nossas redes sociais com o nome QCE News. Olha, o ex-presidente dos Estados Unidos publica vídeo que culpa o governo Biden pelas mortes de 31 americanos durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e diz que Trump manteve os Estados Unidos fora das guerras por meio da força durante o seu mandato. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou no domingo um vídeo em sua conta X que culpa o governo Biden pelas mortes de 31 americanos durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e diz que Trump manteve os Estados Unidos fora de guerras por meio da força durante seu mandato.
A história mostra muito claramente que o mal respeita apenas uma coisa: força inflexível. Quando eu voltar à Casa Branca, nossos inimigos saberão. Se você derramar uma gota de sangue americano, nós derramamos um galão do seu, diz Trump no vídeo. Of taxpayers' money to Iran. Trump played hardball with Iran, destroyed ISIS, kept the Middle East at peace, kept us out of endless wars through strength. History shows very plainly that evil only respects one thing: unyielding strength. When I'm back in the White House, our enemies will know if you spill a drop of American blood, we will spill a gallon of yours. President Trump, the strength we need to make America strong again. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. A falta de capacidade de estratégia e de proteção dos seus soldados pode causar também prejuízos muito grandes para o país e não somente causar a morte, como aconteceu com esses 31 americanos. Isso foi dado pelo fato de que muitas pessoas acham que esse governo que está hoje é um governo fraco. É exatamente isso que você acha, Max? É justamente isso aí. O governo, quando ele se mostra fraco, e de fato o Biden é um governo fraco para os Estados Unidos hoje, as pessoas que têm alguma intenção de causar um mal a algum americano, de causar morte ou de enviar terrorista para o país para causar desordem e assassinatos, eles medem essas ações deles baseado em quem está comandando o país. Se você não mantém uma segurança forte para proteger a sociedade desse país, mesmo em outros países, né? A exemplo do lado de Israel, onde esses americanos foram mortos. Eles medem isso em razão do governante fraco que está lá. Porque se tivesse um governante do porte de Donald Trump no poder, terroristas vão pensar duas vezes. A gente sabe como que os Estados Unidos já agiu em outros momentos com terroristas e o Hamas jamais tinha ido tão longe. Até os Estados Unidos ia também, com um governo forte, ia dar o apoio mais firme em razão das outras mortes que aconteceram. O Hamas tem aí diversos governos mundo afora que apoiam ele, a exemplo do nosso governo brasileiro. E os Estados Unidos sempre foi um mediador de impor limite a esses grupos terroristas. Mas como nós temos aí hoje um governo que não tem capacidade de governar e de proteger os americanos, o resultado é isso aí. E é isso que o Donald Trump falou. Se derrubar um dos nossos, tirar o sangue, vamos atrás de vocês, porque assim, então não está falando de pessoas de boa índole, está falando de bandidos, e bandidos têm que ser respondidos à altura do dano que ele causou, e o mais que puder tirar de circulação mais criminoso é importante, porque outros inocentes não venham sofrer as consequências futuras desses grupos terroristas que têm aí prejudicado tanto a sociedade em vários países. Em alguns momentos é importante ter uma defesa tão boa quanto o ataque, mas às vezes o contra-ataque tem que ser mais importante do que a defesa, né? Com certeza, não dá para você ficar apenas se autodefendendo quando o ataque desses grupos terroristas acontece. Você tem que devolver a altura até para que outros grupos saibam que se eles tentarem novamente ou praticar, não vai ficar de igual para igual. A resposta vai ser bem maior do ato que eles cometeram, e isso termina intimidando, né? Você lembra aí que durante o governo de Donald Trump, essa questão do terrorismo tinha dado uma trégua. A gente não via tantas situações da forma que estamos vendo o governo Biden aí. Teve aquela história do avião trazendo os americanos lá do Iraque, se eu não estiver enganado, foi do Iraque, né? E as pessoas querendo pendurar no avião porque a proteção deles ali estava indo embora. Uma sociedade que dependia do apoio dos americanos e foram deixados lá à sorte, e muitos morreram, e o sistema terrorismo voltou a tomar conta daquele país. Então,
de fato precisa se proteger, contra-atacar à altura e defender as pessoas que lutam por um país livre de todo esse tipo de terrorismo. Bom, e continuando falando em ataques, ataque cibernético afeta fornecedor de microchips de defesa dos Estados Unidos e interrompe operações. Em uma equipe autorizada, paralisou as operações de microchips e tecnologia, conforme relatada pela empresa.